Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu estou apresentando para vocês o nosso segundo trabalho da disciplina de fenômenos de transporte, que está intitulado A Determinação do Coeficiente Convectivo de Transferência de Calor, né? É disciplina aí de FT, igual eu já falei, e ministrada pelo professor Luiz Gustavo. O grupo que realizou esse trabalho é o mesmo grupo que realizou o primeiro trabalho. Eu estou dando uma pequena introdução e uma contextualização no tema, para a gente poder seguir com a apresentação e mostrar, né, os nossos resultados. Então, quando a gente fala de transferência de calor, a gente está falando de vários fenômenos que acontecem na nossa vida, né, diariamente, desde o simples aquecimento de uma água para fazer um café, até processos muito complexos, como o motor de combustão interna de um veículo, como a geração de energia em usinas termoelétricas, por exemplo. Então, a gente tem a termodinâmica atuando em todas as nossas áreas da nossa vida. E é muito importante que a gente entenda os fenômenos térmicos, né, para a gente conseguir utilizar as energias térmicas a nosso favor, a favor da humanidade, né, a favor da nossa evolução. Então, para isso, a gente estuda, né, três mecanismos principais que o calor é conduzido. A gente tem a condução, que geralmente acontece em sólidos, né, ou sólidos em contato. A gente tem a convecção, que a gente tem fluidos, né, presentes. A gente tem escoamento, então é gases, líquidos. E a gente tem radiação, que é transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, né, dando um exemplo aí dos raios solares que vêm do espaço. Então, a gente tem esses três processos por qual o calor é conduzido. E, geralmente, quando a gente tem um processo de troca térmica, a gente tem esses três processos simultaneamente acontecendo. Um exemplo aqui que eu coloquei é o aquecimento de uma água, né, num fogão. A gente tem o processo de condução, que o calor está sendo conduzido da chama para o bule. Tem a convecção, que é através das linhas de convecção, né, das correntes de convecção dentro do líquido, né, do escoamento do líquido. Tem a radiação, que são a energia térmica que está sendo dissipada aí para o espaço, né. Então, um exemplo aí para ilustrar tudo que eu falei. Igual eu falei, quando a gente está falando de um fenômeno térmico, a gente geralmente tem os três mecanismos acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando a gente está falando só de convecção, que é o estudo, o foco deste trabalho, a gente tem um parâmetro muito importante que a gente tem que trabalhar, que é o coeficiente convectivo, né? É o parâmetro que quantifica a eficiência da transferência de calor por convecção entre a superfície de um corpo e o fluido ao seu redor. É um parâmetro muito importante de ser estudado, porque ele engloba várias variáveis. É um parâmetro que tem muitas influências. Então, a geometria da estrutura influencia, o tipo de fluido que está em contato influencia, a posição espacial da geometria influencia, a temperatura do ambiente, a temperatura do objeto. Então, são vários fatores que estão incumbidos em uma variável só, né? Então, é uma variável que ela é um pouco difícil de ser trabalhada e de ser estudada, porque ela não é fácil de determinação, igual, por exemplo, né, condutividade térmica de um material específico. Então, é uma variável que merece um pouco de atenção devido a esse trabalho e devido à importância que ela tem nos nossos processos térmicos no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com dissipador de calor, trocador de calor, sistema de refrigeração, de aquecimento, trocadores de calor nas indústrias, tudo a gente precisa desse coeficiente, né, de película, né, que ele também é chamado de coeficiente de película, que fala para a gente como que o calor está, né, sendo transportado ali pela convecção. Então, por isso a importância da determinação desse parâmetro. Então, o objetivo desse trabalho foi determinar o coeficiente convectivo de resfriamento, né, o coeficiente película H, de uma esfera de alumínio exposta ao ar ambiente através do método da capacitância concentrada, né. A gente analisou o comportamento térmico dessa esfera durante o processo de resfriamento natural, através, né, da convecção natural e através do resfriamento forçado, né, que a gente colocou o ventilador para poder resfriar a esfera. Então, esse foi o objetivo do nosso trabalho. Bom, vamos falar um pouco sobre a teoria do nosso trabalho. Vamos começar pela descrição do problema. O problema é o seguinte: uma esfera metálica de raio R, condutividade K, inicialmente a T0, uma temperatura maior do que a do ambiente, imersa no ambiente fluido, que no nosso caso vai ser o ar, no qual há troca de calor por convecção. Então, esse é o nosso problema. E a gente precisa de algumas hipóteses para resolver ele. A primeira é de que a esfera é finita e é construída de um material bom condutor de calor. A temperatura vai depender então, né, do raio e do tempo. Por quê? Porque a esfera é unidimensional em R por excelência e a gente não está em estado estacionário, por isso nós temos R e T. E o fluido se encontra sempre a T infinito e troca calor com a esfera mediante um coeficiente convectivo H. Então, beleza. Mas para a gente resolver esse problema, na hora que a gente vai abrir a equação da difusão térmica, nós vamos encontrar alguns empecilhos. A gente sabe que a gente pode cortar essas duas derivadas, porque a esfera é unidimensional em R por excelência. Então, nós podemos também cortar o termo de geração. Então, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter
uma EDP com uma derivada segunda em R e uma derivada primeira no tempo, juntamente com a lei do resfriamento de Newton sendo uma das nossas 3 condições de contorno necessárias. Isso é um problema que não possui solução analítica. Nós não temos capacidade analítica para resolver esse problema, então, porque é uma EDP, então a gente precisa de um outro método, um método mais simples. Então a gente vai pegar emprestado uma metodologia da modelagem e controle de processos. É a metodologia do modelo de parâmetros concentrados. A gente pode dizer que se a condutividade da esfera for grande o bastante, a gente infere que todos os pontos dela estão na mesma temperatura por um dado tempo. Então, a temperatura vai depender apenas do tempo. E isso, no controle de processos, a gente chama de modelo de parâmetros concentrados. Então, isso é uma suposição até que válida, mas para quando? Dá para a gente supor isso através do número de Biot. Se ele for menor que 0,1, então utilizar essa metodologia é cabível. Mas como calcular o número de Biot? Ele é dado por HR sobre K, no qual K é a condutividade da esfera, a R é o raio da esfera, né, ou a dimensão característica, e o H é o coeficiente convectivo de transferência de calor entre a esfera e o ambiente externo. Então a gente vai resolver simplesmente fazendo um balanço de energia. Acúmulo é igual a entrada menos saída, mais ou menos, né, geração, consumo. O que é o nosso acúmulo? Nosso acúmulo vai ser ρCpV dt. Então a gente vai ter ali temperatura por segundo, né? A gente vai ter o ρ, que é quilograma por metro cúbico, volume, que é metro cúbico. Então a gente vai ter basicamente energia por tempo aqui. A gente coloca um volume, é diferente da equação da difusão, justamente para poder corrigir a unidade. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a entrada menos saída mais ou menos geração. Mas o que é a nossa entrada? Zero. Nós não temos entrada, nós vamos ter só saída. Por quê? Porque a esfera está mais quente que o ambiente. E a saída vai ser justamente a lei de resfriamento de Newton para a taxa. E nós não temos geração nem consumo, porque não temos efeito Joule, nem nada que possa gerar energia da nossa esfera. Então a gente vai ter isso aqui, que é uma EDO, uma equação diferencial ordinária facilmente integrável, é só separar as variáveis. E a gente vai ter só uma condição de contorno para o tempo, que é justamente a temperatura inicial da esfera. Nós conhecemos. Então, poupando um pouco de tempo e de matemática, a gente vai ter a seguinte expressão, que é conhecida como lei da capacitância concentrada. Lembra que é um modelo de parâmetros concentrados? E com essa lei, a gente pode calcular o Ln, a gente pode medir a temperatura ao longo do tempo, calcular o Ln da temperatura menos a temperatura ambiente sobre a temperatura inicial menos a temperatura do ambiente, e plotar um gráfico de reta que passa pela origem, em função do tempo, na qual o coeficiente angular é menos HA sobre ρCpV. Então, assim, a gente consegue obter o coeficiente convectivo da nossa esfera, que é uma medida teoricamente muito difícil de ser obtida. Agora será apresentada a metodologia que foi utilizada para o trabalho. Inicialmente, temos os materiais utilizados no experimento, que foram um cronômetro, a esfera utilizada foi uma esfera do material de alumínio, uma estufa, paquímetro, termômetro, termopar e um ventilador para convecção forçada. O primeiro passo dos experimentos foi determinar a massa específica da esfera utilizada, que será utilizada nos cálculos. Então, para a determinação da densidade da esfera, primeiramente foi determinado o diâmetro da esfera com a medição por auxílio de um paquímetro, e a esfera foi levada a uma balança para determinar a massa, e assim foi determinada a densidade utilizando a equação de densidade igual a massa sobre volume. Temos agora a metodologia utilizada para a coleta dos dados em si, como aparato experimental, onde inicialmente a esfera foi levada à estufa a temperatura de 150 graus Celsius, até que atingisse a mesma temperatura em toda a superfície da esfera. Isso foi determinado medindo a temperatura no interior e na superfície da esfera. E então, quando as temperaturas se igualaram, ela foi retirada e suspensa por 2 fios nas extremidades, onde a espessura desses fios foi desconsiderada para o experimento. Na esfera foi acoplada um termopar para que fosse possível acompanhar a temperatura no interior da esfera,
E no início do experimento, os dados foram coletados a cada 20 segundos, até que atingisse os 5 minutos, e após os 5 minutos, os dados foram coletados a cada minuto. O procedimento descrito foi repetido 3 vezes para a determinação do coeficiente de convecção em 3 condições diferentes. Uma condição seria para a determinação da convecção natural, a segunda, a convecção forçada com velocidade média, e isso foi feito com o ventilador ligado próximo à esfera em baixa potência, e a terceira situação, a convecção forçada com alta velocidade, que seria aumentar a potência do ventilador que estava próximo à esfera. Os dados foram coletados até que a temperatura do ambiente atingisse 5% de diferença da temperatura no interior da esfera. Oi, eu sou o Felipe e venho apresentar os resultados do procedimento experimental. Diante da metodologia abordada, foram obtidos valores de temperatura em função do tempo para as 3 situações, com dissipação de calor natural, sem utilização do ventilador, na segunda, com dissipação de calor na potência mínima, e na terceira, com utilização do ventilador na sua potência máxima. Os 3 procedimentos experimentais foram encerrados quando a temperatura da esfera atingiu 5% acima da temperatura ambiente, e já como resultado é possível observar que o experimento sem a utilização do ventilador apresentou a máxima durante o maior período, aproximadamente 3 horas. Já o procedimento com a utilização do ventilador com sua potência máxima indicou uma duração menor de 36 minutos. Com o objetivo de utilizar a lei da capacitância concentrada, foi necessário adimensionalizar os dados experimentais coletados de temperatura em função do tempo, para a obtenção do coeficiente angular dessa reta. Para os 3 procedimentos, foi possível, então, obter a regressão linear sem a presença do coeficiente linear, apenas com coeficiente angular, e as 3 regressões apresentaram um alto coeficiente de determinação próximo a 1, indicando, então, uma linearidade dos dados experimentais. Com os valores dos coeficientes angulares, basta, então, aplicar a área, o volume, a capacidade calorífica do alumínio e a massa específica da esfera para a obtenção do coeficiente convectivo ou de película. Então, através da medição do raio de 25 milímetros e a esfera com 171 gramas, foi obtida a massa específica. Com valores reportados na literatura, foi obtido o calor específico de 2.511 Joule/kg/Kelvin. Então, com isso, foi possível determinar o coeficiente convectivo. Com o resultado, é possível observar, então, que o coeficiente convectivo é menor sem a utilização do ventilador e cresce com o aumento da potência do ventilador, chegando no seu valor máximo de 44 para o ventilador em sua potência máxima. Para a validação da utilização da lei de capacitância concentrada, objetivando validar o efeito da resistência condutiva em relação à resistência convectiva, é possível calcular o número de Biot, e os 3 valores para o número de Biot foram inferiores a 0,1, validando então que a resistência condutiva tem um efeito menor em relação à resistência convectiva na superfície da esfera, validando então a utilização da lei da capacitância concentrada. Bom, vamos para a parte final do nosso trabalho, né, que é a conclusão. Primeiramente, o bom ajuste linear, quando se modela pela lei da capacitância concentrada, nós podemos ter como uma demonstração de que o nosso corpo de prova, a esfera, ela estava em uma temperatura uniforme no começo do experimento. Isso quer dizer que na casca da esfera até o centro, ele estava a uma temperatura constante. E isso valida a nossa aplicação que foi feita. Além disso, a ordem crescente, né, do coeficiente convectivo de transferência de calor, aliada à lei de resfriamento de Newton, né, ela nos demonstra que a taxa de transferência de calor ela aumenta em decorrência de uma maior ventilação ou de uma passagem de uma convecção natural para uma convecção forçada e até mesmo aumentando a velocidade do fluido, né, na convecção forçada. Isso é muito importante para a gente entender projetos que envolvam a transferência de calor, como trocadores de calor, e isso valida o nosso experimento também.